Se você é um assistente social, além de ficar até o final deste vídeo, você precisa compartilhar, porque nós vamos falar de um assunto sério. Há pelo menos 6 meses eu recebi esse vídeo que eu vou reagir aqui com vocês, mas na ocasião, em virtude de demandas, eu acabei não dando atenção. Na última semana, eu recebi um direct, porque nós compartilhamos alguma coisa sobre serviço social, conjuntura, enfim, e lembrei que eu havia recebido esse vídeo e foi então que eu parei para assistir. Primeiro, eu quero me solidarizar com a colega e também trazer pontos aqui que vão explicar muito do cenário atual em que nós estamos imersas. E sem mais delongas, vamos à reação a este episódio. O vídeo trata-se de uma assembleia do CRES São Paulo. Eu estou compartilhando aqui porque é de conhecimento público, está no YouTube, então não é nada sigiloso e também eu posso consultar jurídico, enfim. A gente entendeu que caberia e como responsabilidade, inclusive social, da IQ Social, que a gente trouxesse isso em pauta aqui no nosso perfil. Eu retirei o nome da colega e o trecho em que ela traz ali alguns apontamentos, porque acredito que nesse momento não caberia, uma vez que a intenção do vídeo é falar sobre a postura da mesa e do colega que representa a categoria dentro de uma comissão, conforme o mesmo colocou, e sendo assim, é o foco daquilo que nós iremos trazer aqui. E aí a última pauta, que é a nona, é sobre o serviço social autônomo. Aí, quem colocou a pauta, se quiser fazer a defesa, assim, pra gente poder entender que qualquer pergunta, porque a gente não entendeu. Você pode vir aqui, por favor? Já nesse primeiro trecho, a profissional que compõe a mesa ali, representando o CRES São Paulo, a colega ela traz, né, a pauta do serviço social autônomo e naquele momento a profissional diz que não entendeu muito a pergunta e tal e chama para que ela possa fazer ali a exposição. Aqui eu já vejo o primeiro problema, como que a representação ali do Conselho Regional não sabe sobre o serviço social autônomo, não consegue compreender ali a pergunta, tendo em vista que a nossa lei de regulamentação, logo no artigo 1º, ela vai trazer a previsão do trabalho autônomo individual. A gente tem ali a resolução 418 de 2001, que vai versar sobre a tabela base de precificação, que está para assistentes sociais que trabalham por conta própria, ou seja, de forma autônoma. Mas vamos seguir aqui com essa situação. Entender, peço desculpas, mas a gente não entendeu, aí ficou difícil para responder, tá bom? Gostaria de fazer alguma colocação em relação à questão. Você não pode vir. Aqui a gente corta porque a profissional faz ali as suas considerações, há ali alguns equívocos no que diz respeito à exposição da normativa, mas eu preferi tirar essa parte, mas está disponível, né, no YouTube, como vocês podem ver. E a profissional da mesa, ela chama um outro profissional, né, que no momento ela chama do Luciano, para fazer aí um contraponto ao que foi colocado para a colega. E aqui que a coisa começa a ir ladeira abaixo. Minutos, tá? Por favor. Boa noite a todas as pessoas. Sou Luciano, trabalhador da Defensoria Pública de Caraguá, Tatuba, militante do Coletivo Ampliação de Assistentes Sociais. Sou um homem baixo de estatura, homem negro, cabelos grisalhos, e vamos lá. Eu queria, com todo respeito à colega, mas eu preciso dizer que você está completamente equivocada de fazer essa defesa e é, inclusive, totalmente deselegante fazer propaganda da sua empresa aqui no espaço da Assembleia do CRES São Paulo. Aqui eu preciso pausar para fazer uma observação no que diz respeito à postura da mesa. Totalmente parcial, num lugar em que a imparcialidade de um representante da categoria precisaria se manifestar. Então, companheira, assim, aproveitando o debate que foi feito na mesa de análise e conjuntura, eu só quero dizer o seguinte: a minha leitura é que o lugar que você ocupa na divisão sociotécnica do trabalho hoje é um lugar da precarização do serviço social do INSS. Porque se não houvesse a precarização do serviço social do INSS, se o serviço social do INSS fosse respeitado, se não houvesse a mudança, se não houvesse a contra-reforma da Previdência, você não estaria nem aqui falando sobre isso. Você estaria disputando ou talvez trabalhando no INSS. Agora, só porque... E aqui eu quero fazer outra observação, porque ele fala sobre a precarização, né? Fala da divisão sociotécnica do trabalho, né? Como sempre o nosso discurso é lindo, é maravilhoso, chega até a emocionar. Mas, se for considerar esse ponto, há de se falar sobre a convocação de assistentes sociais de ofício para a prestação de serviço ao judiciário de forma autônoma. Nós estamos falando aqui da mesma condição, só que no seio da categoria isso é considerado normal, né? Então, não é feito o mesmo peso e a mesma medida, considerando aquilo que é posto aqui enquanto narrativa. Mas vamos seguir. Você não conseguiu a sua singularidade profissional, você, Michele, não conseguiu, e você abriu sua empresa, você acha que isso tem que ser defendido para a categoria como um todo? Companheira. E sim, né, embora no discurso ela traz, né, que
6 anos de formada, ainda assim não tinha conseguido se inserir e conseguiu, no trabalho autônomo, a possibilidade de se inserir no mercado. Mas uma coisa que eu acho interessante é que no discurso da colega ela traz também que da turma dela, que iniciou ali com 51 profissionais, apenas 26 formaram e ela era a única assistente social das 26 que formaram que estava inserida no mercado. Mas isso nem foi considerado. Passou-se por cima dessa informação que atinge aí boa parte das profissionais que estão aí formadas. Mas isso não foi considerado. E aí ele traz, porque isso foi utilizado por você, você acha que deveria ser propagado para toda a categoria? E aqui vem, né, a minha opinião sobre essa questão. Sim. E por que sim? A ausência de informação faz com que assistentes sociais entendam que há apenas 2 alternativas, ou essas alternativas que estão socialmente colocadas, que é o concurso público, que é aí os vínculos estatutários, os vínculos estáveis a partir apenas desse lugar. Trazer isso para a categoria não significa dizer que todo mundo atuará de forma autônoma. É algo que nós falamos aqui enquanto Enquete Social ao longo desses anos. Nós informamos a categoria da viabilidade do trabalho autônomo e diante do acesso à informação, assistentes sociais decidem o que faz mais sentido para que possam trilhar o seu caminho profissional. Vamos seguir. Nossa categoria não é liberal, não é. Um erro gravíssimo. Sim, a nossa categoria é liberal. E quem vai trazer isso? A Constituição Federal, quando traz que toda profissão, desde que regular no país, ela pode ser desenvolvida livremente. Tratando da nossa lei, a Lei 8662 de 93, logo no artigo 1º, vai dizer que o exercício do serviço social é livre em todo o território nacional. Logo, é uma profissão de cunho liberal? Sim. Vamos seguir. Defensora da monetarização dos direitos. Quer dizer, que aí você deu o exemplo aqui do BPC do LOAS. Nem do BPC você falou do LOAS, né? Ainda perguntou. Vamos fazer aqui um outro recorte quando ele traz que a profissão não é uma profissão a favor da monetização dos direitos. Mas, quando assistentes sociais estão desenvolvendo a sua atividade profissional, não é sobre monetização do direito, é sobre a monetização da hora trabalhada, do fazer profissional, que encontra respaldo legal, inclusive não só na nossa lei de regulamentação, e também na Resolução 418 de 2001, que vai trazer claramente que toda atividade profissional, uma vez que é desenvolvida, é passível de monetização. Quando assistentes sociais estão em vínculos estáveis, como é o caso desse colega, ele monetiza sim a hora dele, porque na divisão sociotécnica do trabalho, como está sendo colocado, a gente vende a nossa força de trabalho, e ao vender a nossa força de trabalho, nós temos como retorno o pagamento dessa através do dinheiro. Então, não se trata de monetização de direitos, e sim monetização da hora técnica do profissional que está viabilizando ou fazendo a interface entre o direito e o seu possuidor. Vamos seguir? Se a gente sabia ou não. Então aí, eu fico pensando lá na sua empresa. Então você deve atender, né, aquela população, principalmente mulheres, mães solo, negras, que estão buscando ou Bolsa Família ou BPC. E aí você acha que é elevadamente ético você cobrar dessas pessoas, sendo que elas não precisariam pagar pela prestação de serviço que você oferece? Companheira. Mais uma vez, ele traz uma perspectiva da política pública. E quando esse assistente social, assim como ele, está em subordinação a esse espaço que paga a ele para desenvolver essa atividade, ali ela de fato não vai precisar pagar pelo trabalho técnico. Mas uma vez que essa atividade for desenvolvida fora do escopo da subordinação de um equipamento público, de uma empresa privada em que você está subordinado, sim, é passível de cobrança e não há nada de ilegal, muito menos imoral, desenvolver essa atividade. Então... Novamente, eu preciso parar o vídeo para expor a postura parcial da mesa, que inclusive vai totalmente na contramão do que está posto, inclusive enquanto código de ética, enquanto normativo. Mais uma vez, eu peço o microfone para poder fazer essa... Não é? E não tem, se você for denunciado, espero que você se dê bem na Comissão de Ética do PS São Paulo. Não posso falar muito mais sobre isso, porque eu acompanho ela, tá? E aqui está outro erro gravíssimo. Se o profissional, ele compõe a Comissão de Ética, esse posicionamento aqui, em que ele traz todas as questões de entendimento e não de normativa, não poderiam ser expostos dessa forma. Observem que tudo que foi colocado aqui foi colocado do ponto de vista da crença e em nenhum momento do ponto de vista da norma. Tanto do que diz respeito à Constituição Federal, ao que diz respeito à Lei de Regulamentação e ao que diz respeito ao Código de Ética Profissional. Mas esse debate,
esse debate precisa ser colocado no lugar que ele merece, que é no lixo da história da luta de classe, da classe trabalhadora e dos assistentes sociais do Brasil. Obrigado. E aí ele finaliza a fala dele dizendo que a discussão sobre o serviço social autônomo precisaria ser colocado no lixo aí da história, enfim, da discussão do serviço social. Lamentável. Ao fundo, a gente ouve abaixo a burguesia, enfim, eu não sei em que mundo é que se processa que uma profissional assistente social que tem ali uma empresa, que é empresária, ela detém os meios de produção. Então a gente vê um completo contrassenso dentro disso tudo. E aqui eu me propus a fazer essa análise para compartilhar com vocês o porquê o serviço social ele segue nessa direção que aí está. As pessoas que estão para nos representar, infelizmente, não cumprem os seus papéis. Do ponto de vista da norma, é uma profissão que segue considerando, né, toda a linha ideológica que se propôs, só que quando nós estamos falando de uma profissão, apesar de ou mesmo que ela siga uma linha ideológica, um pensamento que venha balizá-la, isso não pode, de forma alguma, sobrepor ao que a norma traz. E aqui eu não quero trazer questões de assistente social de direita, esquerda, enfim. Se você tiver curiosidade de saber qual é o meu posicionamento, né, obviamente como alguém que tem aí letramento racial e entendimento de classe, eu vou dizer que há sim um apreço por tudo que a esquerda ela traz, não entendendo tudo como algo que eu considero que faça sentido, sobretudo nessa conjuntura social que aí está, mas eu quero ressaltar também que entre direita e esquerda eu sou uma mulher preta que vivo as mazelas que o racismo traz em todos os lados, então aqui vocês não vão me ver hasteando bandeiras nesse sentido, porque entre o que está posto enquanto crença, eu fico com o que se efetiva no concreto e qual é o impacto disso concretamente. Quero confessar nesse desabafo que todos os dias eu me questiono sobre esse lugar aqui, sobre nós continuarmos. Mas como vocês veem aqui no post fixado do que somos, esses depoimentos, eles fazem com que eu queira seguir. E eu me lembro também do motivo pelo qual eu decidi ser assistente social e fazer serviço social. Eu sou assistente social e desempenho outros papéis sociais, inclusive o papel de empresária, mas isso não me faz menos assistente social, isso não retira de mim tudo que eu aprendi na academia, tudo que me forjou e me habilita para ser assistente social, que é olhar para a realidade, para o que está no concreto, fazer as análises, entender a partir de um diagnóstico, e aqui sim eu estou propondo uma intervenção, inclusive convidando o Cefes para avaliar a postura do CRES São Paulo, e inclusive a colega em questão, se sentiu numa condição vexatória, que ela possa acionar de forma administrativa e até em outras instâncias, porque isso sim está lá nas nossas normas como algo que não pode acontecer. Então, esse vídeo é para dizer para você, assistente social, que se você seguir pautando a sua ação profissional, a sua vivência, ao que está posto aí, o que foi construído socialmente, ao que ainda não mudou dentro do seio do serviço social, eu sinto te informar que você não vai muito longe quanto ascensão profissional. Sinto te informar que isso não coopera para a elevação de percepção social sobre o serviço social. A gente reclama muito de que serviço social, assistente social não são valorizadas, mas quem construiu isso no imaginário social fomos nós. E aqui está a prova disso. Concluo dizendo que esse vídeo ele tem como objetivo te fazer refletir mesmo sobre como você tem entendido o serviço social, chamar a atenção dos nossos representantes legais e dizer que a gente precisa dar um basta.